Este episódio finalmente conclui o arco da saga Filler The Black Clover. Com isso, eu posso dizer que eu esperava mais. Haruardo, Dobadoba, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde irei dizer tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre esse episódio mais recente, o episódio de número 140, The Black Clover. Então, meus queridos, mesmo caso, episódio Gordon e Charlie dividido em duas partes, ou seja, cerca de 10 a 11 minutos para cada enredo feito, para cada mini plot. E com isso vemos que esse episódio mais recente focou na ordem de Julius para os capitães no Zero Fuegoleum, junto do Marx, que é seu assistente, e vemos que a primeira parte do episódio foi focado nos Touros Negros e na Sally. Então, com isso você percebe, não são plots tão relevantes quando você assiste o episódio, mas você vê que tem partes muito boas, como a Sally. Ela é uma personagem que está se tornando cada vez mais relevante. Eu diria que eu desconfio que o Tabata possa tornar essa personagem em um dia membro dos Touros Negros, após ela ter pago por todos os seus erros. É só você lembrar, o Gaucher é um ex-presidiário e tá no esquadrão do Yami. Então, por mais que a nossa querida Sally tenha sido Byakuya, a gente vê que ela tá tentando ajudar o reino após esse episódio, com itens mágicos. Então, com isso, dá essa impressão. Ela pode muito bem entrar nos Touros Negros um dia, a gente já pega uma sintonia dela com esse esquadrão. Ela tem muito a personalidade para entrar nesse esquadrão. Então, com isso, eu digo, é uma parte boa, ficou 10 essa parte do plot, é um episódio bom por isso, mas não é muito relevante, por conta do que? O item mágico que eles estão criando realmente vai ser relevante para ser mostrado no mangá? Porque a gente sabe, teve a supervisão do autor nesse arco, eu tinha uma hype desgraçada, porque eu achei que eles iam mostrar mais em volta do Henry Hurt, infelizmente não aconteceu. Mas com isso, então o que podemos acreditar que vai ser mostrado? A Sally, ela construiu o item mágico, isso vai ajudar na invasão a Spade, quando o Asta for junto do vice-capitão e companhia? Podemos deduzir que é isso, se esse arco se tornar relevante para a parte canônica atual do mangá, não é mesmo? Pra todo caso, sobre a ordem do Yurisu, eu posso dizer que é aquele episódio filler bacana só pra ganhar tempo pra adaptação do mangá. Isso é algo que eu venho falando já semanas anteriores. Mas, pra todo caso, ainda assim foi um episódio bacana, porque a gente viu o lado meio irmão apaixonado do Nozero. Quando ele segurou o bebê, ele lembra da irmãzinha dele, da nossa querida Noelle. Eu acho que é legal mostrar um pouco da relação do Nozero e do Fuegoleum, que são rivais, devemos lembrar disso. E eu acho que mostra ainda o impacto e relevância do Rei Mago, né, do reino, mesmo sem seus poderes por completo. Então, com isso, vou falar parte por parte, tudo que eu achei, como foi o que eu gostei sobre esse episódio mais recente. Então vamos falar sobre Black Clover e seu episódio mais recente, que fica conhecido como o fim do arco filler, onde vemos a Ordem de Yurisu junto da futura membra dos Touros Negros. Começando a falar sobre o episódio, vamos aos pontos principais que foram mostrados. Então, vemos que o Rei Mago ordena que Marx, junto do Departamento Mágico e de Sally, vão para o Esquadrão dos Touros Negros para que eles possam começar a criação de itens mágicos que vai expandir a mana dos Cavaleiros de Clover. Assim, vai permitir com que eles possam conter os ataques do Reino de Spade. Então, é interessante, porque os escolhidos foram os Touros Negros, e o mais legal é que você vê que a maioria do QG não queria ajudar, por conta de que a Sally vai dissecar eles. Então a gente viu que eles viraram cobaias de um jeito ou de outro, por conta de que a Sally, ela fugiu, digamos que, do Marx, que estava vigiando, supervisionando ela. A gente vê que ela está algemada ainda, está cumprindo sua pena. E com isso é interessante, porque a gente vê que ela não ia fazer mal, ela iria ajudar na criação de itens mágicos. E com isso ela fugiu, porque ela conseguiu utilizar-se de uma magia gosmenta, que é o tipo de magia, atributo que ela usa. Então assim, o Asta ainda contém o ataque com antimagia, e vemos que o Marx fala tanto para ele como para a Noelle vigiá-la. E acontece que até eles chegarem ao ponto onde ela estava, ela conseguiu examinar todos os Touros Negros. Então o mais interessante disso é que vemos que a Charlie foi que nem um animal, pega por comida na floresta. Vanessa, bebida. Gaucher foi pego pela beleza de sua irmã e não pôde destruir a gosma da Sally. Então com isso eles expandiram a mana, foi mostrado, só que ainda os protótipos dos itens mágicos, digamos que das injeções que a Sally está fazendo, não é ideal para o corpo de alguns cavaleiros. A gente vê isso com Magna, por exemplo, que não aguentou a explosão do atributo da magia de fogo, digamos que a expansão que foi feita. Então com isso ela tem alguns resultados positivos, como alguns não. Mas vemos que no final ninguém conseguiu sobreviver, todos foram dissecados. Então é interessante porque quando o Asta e a Noelle chegam, vemos que é o fim da linha. O Asta já fala Mesamina, mas deixou-se a salvo. E é engraçado porque o Asta cumpre parte da promessa que ele havia feito, né, no arco dos elfos, como ele havia falado para Sally, porque ela ajudou-os a chegar na capital mágica para que eles contessem o ataque. E o mais interessante de tudo isso é que ela deixou o Asta por último, por conta de que o objetivo desses itens mágicos é expandir mana.
Asta não tem relevância, então. Isso chega a ser interessante por conta do quê? Ela quer examinar o corpo do Asta, ou seja, ela pegou uma mecha do cabelo dele. Então, com isso, podemos deduzir que ela vai criar um item mágico focado no Asta, provavelmente. Ou talvez não consiga, mas se ela conseguir, não seria relevante que esse item mágico ajudasse no momento atual do mangá? Porque eu quero que você pegue, por exemplo, o estado do Asta atual. Não seria bacana, por exemplo, que o item mágico contesse algo em torno da maldição que está dentro do protagonista, ou dentro do Guriboaro? Não seria interessante que isso fizesse com que o Asta mantivesse um controle maior da Black Form? Então, eu acho que é interessante, porque por conta de que, querendo ou não, dizem que teve a supervisão do autor. Então pensa, não seria esse um plot interessante futuramente para o mangá Tabata CC concretizar os itens mágicos? Ou ao menos, se não for para o protagonista, itens mágicos para personagens como Magna, por exemplo, personagens como Vanessa e Gaucher, eu acho que seria bacana. Então eu tô muito hypado, por conta de que essa parte do episódio, ela pode ser muito importante pro futuro da obra, no momento atual, do pós-time skip. Mas, para todo caso, a gente vê que, ainda assim, ela examina com calma o corpo do Asta. O Asta tava com medo, achando que ia ser dissecado. Ela lembra das recordações que teve com o Asta, quando ela fez a promessa, cumpriu o acordo, ou seja, ela tinha que fazer algo em prol que não machucasse as pessoas. Então, o experimento tinha que ser com calma, não poderia cortar braço, pegar sangue, por isso só foi uma mechinha. Mas o mais interessante é que a Noelle, mesmo assim, ficou com ciúmes. Então vemos que após tudo isso, ela conseguiu bons resultados e assim eles partem para a capital real novamente. Então é um ponto bom por conta do que a Sally, ela tá cumprindo a pena dela, mas eu acredito que com a ajuda dela nos itens mágicos, provavelmente ela vai se soltar. Assim, qual esquadrão seria relevante caso ela faça parte? Eu acredito que os Touros Negros. Eu quero que você pegue, por exemplo, o Gaucher. Ele foi um ex-presidiário que estava incondicional e foi recrutado pelo Yami. Então, olhando a personalidade, a habilidade da Sally, que construiu um corpo sintético, um corpo artificial, eu quero que vocês tenham noção. Por conta de que o corpo que o Urihito utilizou se era isso, depois virou o corpo do Batori, imagine, o Yami tem um bom olho para magos, então provavelmente ele vai recrutar ela. Então eu acho que seria interessante essa personagem entrar para os Touros Negros, após cumprir sua pena. Então eu acho que essa parte, esse episódio, ele pode ser muito importante para o futuro da obra. Porque, querendo ou não, é uma maga que tem a personalidade ideal para o QG dos Touros Negros. Então eu tô torcendo demais pra Sally entrar. Pra todo caso, a gente já desconfiava desde o momento do arco dos Elfos que ela ia ter uma sintonia bacana com esse esquadrão, mas eu acho que agora que ela viu que ela realmente quer fazer experimentos em prol do bem, digamos, das pessoas, eu acho que cada vez mais ela vai se provar ser uma maga muito importante pra Clover. E muitos podem pensar, mas se você for ver, Clover tem um departamento de itens mágicos, como foi mostrado pelo personagem Maxa, que era o pesquisador. Então, ela também pode entrar nesse departamento, provavelmente o Rei Mago pode convidar, mas eu queria que ela entrasse para o QG por conta da relação boa que ela já teve com a Asta. Mas ainda assim, vamos ver, depende do Tabata Sensei fazer algo para a obra. Se os Touros Negros tiverem um personagem, um mago novo a entrar pro esquadrão, seria relevante ela, que já tem um impacto na obra. Mas, ao menos, coloque então no departamento mágico, caso não queira introduzir no QG, não é mesmo? Mas ainda assim, vemos que com isso, o episódio, ou ao menos essa primeira parte, vai se concluindo, porque vemos que o Asta deseja muito boa sorte, a Sally percebe que esse é o tipo de objetivo que ela quer agora pra vida dela, e eu acho que foi a melhor maneira de concluir. O único ponto que eu fico pensativo é em torno da Nero, por conta de que ela teria uma relevância enorme para essa parte, e vemos que não foi desenvolvido praticamente nada em torno dela. Mas você vai entender isso daqui a pouco até o final do vídeo. Mas com isso, praticamente, eu falei quase tudo que eu queria falar sobre a primeira parte do episódio de Black Clover. Agora vamos para a segunda ordem de Yuri-san. Falando sobre a segunda ordem do Rei Mago, é interessante isso por conta do que eu gostei, digamos que, desse plot que foi apresentado. Eu acredito que foi interessante pro futuro da obra de um jeito natural, que não precisa ser focado nesse flashback. O que eu quero dizer com isso? Ele mostra muito a importância do Rei Mago pra obra, ou seja, o Tabata acabou de mostrar, ele praticamente não vai matar o Julius. Isso é interessante, até porque o Julius já morreu uma vez, não é mesmo? Mas o mais interessante disso é que eu quero que vocês percebam que não tem como. O Rei Mago, ele ainda emite confiança. Ele pode fazer disfarce qualquer, mas a simpatia, a carisma dele faz com que as pessoas confiem plenamente nele. Não é à toa que quando ele se disfarçou de uma velhinha e foi para um reino abandonado, a gente viu que foi graças à confiança que ele fez para aquelas pessoas que os Capitães Mágicos tiveram facilidade de se comunicar com aquelas pessoas, porque eram conhecidos, eram amigos daquela Bassan. Então, eu quero que você tenha ideia que o Rei Mago, como o próprio Marcos falou, ele é muito importante para o reino, mesmo assim sua mana por completo, ele mostra que ele consegue fazer com que as pessoas tenham confiança e consigam andar para frente, mesmo disfarçado ou não, ele consegue mostrar isso, e é interessante isso.
Então fica muito bom porque o Rei Mago gera aquela desconfiança, ele vai reter um pouco dos poderes dele novamente, vai descobrir novos meios de ficar poderoso, não no auge por completo, mas começar a ter, digamos, umas técnicas poderosas da época que ele tinha. Então é interessante porque se for se basear nesse episódio, eu diria que não. Mas ainda assim, devido à condição atual do mangá, eu acho que o Rei Mago vai ser muito importante para as linhas de frente. Então eu duvidaria que ele aprendesse alguma tática forte para voltar a ser poderoso. Então é muito curioso a visão que o mangá tá dando, a visão que o anime dá. Mas o que a gente sabe é que o Rei Mago é fundamental para o futuro da obra, porque ele é o governante e ele mostra a visão inteira do reino. Por conta de que sabemos seu objetivo, os seus flashbacks, digamos que o seu ideal. E isso é interessante porque é como se ele quisesse mostrar para os capitães da realeza a ordem, a função de um capitão mágico, de um cavaleiro mágico. Ele mostra que não é em torno da capital somente. Os cavaleiros têm que liderar, têm que vigiar, têm que proteger o reino inteiro. Não é só a capital que precisa de ajuda, que está necessitada. O reino inteiro está precisando de ajuda. Tem partes que eles nem sabiam que estava destruída devido a incidentes como o do Byakuya, por exemplo. Então, é interessante isso que é mostrado. Eu gosto dessa parte. Querendo ou não, o Rei Mago tem por esse objetivo ajudar o povo inteiro. Ele não liga para a classe social e ele mostra isso para o Fuegoleon e para o Nozero, que são capitães da realeza, porque confia neles para o futuro do reino de Clover. Então, é interessante a forma como o Rei Mago vai passando também essa liderança para capitães mágicos. É um ponto que eu elogio, gostei bastante de como foi mostrado. Até porque eu acho que foi engraçado a forma como foi feita, eu acho que foi muito bacana por conta de que a gente vê a relação dos capitães mágicos, por serem membros da realeza, eles não sabiam que roupa vestir, como se portar como um plebeu, como um aldeão, então foi engraçado eles usarem capas, vemos que eles mudaram o nome, então foi muito interessante isso, e eu acho que é interessante o Marcus ter ido junto, porque ele estava vigiando a situação toda e ele percebe a relevância, a ponte segura que é a figura ainda de Julius para o reino inteiro. Mas acredito que só para concluir essa parte já desse episódio, digamos que praticamente ter falado tudo, então, vemos que as ordens foram dadas, Nozero, Fuegoleon e Marcus vão para um vilarejo, para o reino esquecido, para olhar o local, era necessário que fosse capitães mágicos, a gente entende agora o porquê, e com isso a gente vê que os aldeões não estavam seguros, pela maneira, a forma como eles estavam ali, eram figuras misteriosas, e a gente vê que aquela aldeia estava passando muita necessidade, tanto que eles tratam muito bem, só que a gente vê que no final eles iam saquear, eles iriam roubar, mesmo sendo conhecidos daquela velhinha que eles trataram tão bem. Então é interessante por ver o poder deles, e depois os aldeões pedem desculpas e dizem que era para levá-los aos capitães, aos cavaleiros mágicos, por conta de que ele que conduziu tudo isso, a aldeia tá passando necessidades, então como líder da aldeia foi ele que incitou as pessoas, então que só ele seja levado. Foi interessante essa parte porque os capitães entendem toda a relevância, a importância, digamos que a necessidade que a aldeia estava passando, ainda mais pelo incidente do Byakuya, e vemos que agora eles começam a entender porque que o Julius mandou eles irem para lá. Então com isso, Fuegoleon já tira a capa, Nozero também tira a capa, e eles mostram, um crime é um crime, eles vão ter que pagar, mas eles não precisarão ser presos. Então foi interessante porque assim eles vão ajudar na reconstrução, digamos que da vila inteira, só que com isso eles vão mandar esquadrões de cavaleiros mágicos ali para ajudarem, por conta de que os aldeões achavam que a capital tinha esquecido deles, mas não, eles não esqueceram, não é à toa que capitães mágicos estavam ali para mostrar a relevância que aquele local também tem para o reino inteiro. Então foi interessante isso, porque depois é mostrado o final, eles falam com o Rei Mago mostra todo o significado do porquê ele mandou eles irem lá, e o final acaba com o Marcus mostrando, né, a relevância que o Rei Mago tem, digamos que para o reino inteiro, porque é graças aos passeios, missões disfarçadas do Yurisu, que o reino poderá continuar se equilibrando ou ao menos andando pela frente. Então foi interessante porque acabou de uma maneira satisfatória esse episódio com essa cena. Sem dúvidas, o episódio que foi bom, eu acho que ele é bem satisfatório em modos. Eu acho que apresentou plots muito bons para o futuro da obra. A gente vê que de forma natural o Nozero e o Fuegoleon aprendem a se tornar capitães mágicos mais amadurecidos. Querendo ou não, é um fato, eles são capitães que têm nível para ser governantes de Clover. Ainda assim, o episódio mostra a importância que o Rei Mago tem, porque foi graças à visão que o Rei Mago tem que os capitães amadureceram. Então é interessante esse ponto. Com isso, eu posso dizer também que é engraçado a forma como o Yurisu está na forma kid dele e os capitães se portam, né, com todo respeito. É muito engraçado, mas é muito bonita a cena, é muito interessante. E com isso, eu posso dizer que o plot da Sally, muito bom. Tô esperando uma personagem de grande futuro para a obra, ainda mais para a fase atual do mangá.
Eu acho que é engraçado a imagem, a cena que mostraram em torno do Zero carregando o bebê, e ele lembra que a última bebê que ele carregou foi a Noelle, e ele tem boas recordações, tanto que ele sorri. É uma cena muito bonita, porque raramente a gente vê o sorriso do Zero, então eu gosto desse tipo de cena, ainda mais porque é um personagem que pegou muito mais meu carinho após o arco dos elfos. Então, sério, não tem como. Eu acho que é legal ter visto essas cenas, a forma como foi feita, tanto a primeira ordem como a segunda ordem. E com isso é esperar, né, agora o que vai rolar, o que vai acontecer. Isso eu acredito que foram episódios bons. Eu acho que essa saga filler proporcionou momentos divertidos. Eu acho que a animação do episódio da Noelle foi muito bonito. A mensagem que mostraram, a relação da Noelle querendo superar sua mãe. Acredito que o episódio do próprio Leopoldo mostrando o início da magia que ele vai despertar no mangá. Eu acho que episódios também como o da própria Vanessa é interessante. E esse episódio eu acho que conclui com chave de ouro porque mostra ainda a importância de um governante. E eu acho que é interessante a relação tanto da Sally como do Yurisu para o reino de Clover, para o futuro. Então com isso eu acho que posso exaltar ainda, tendo falado, eu tenho que abordar essa parte. A Nero, ela teria uma relevância, eu esperava isso. Por conta de que, me desculpa, mas se você aborda itens mágicos, você lembra do flashback, a importância dos primeiros itens mágicos terem sido criados por ela, que foi assistente do Lumière, que depois ficou conhecido como o primeiro Rei Mago. Eu acho que foi meio que um furozinho, eu acho que poderiam ter incrementado ela poderia ajudar, digamos que ser uma das chefes do departamento de itens mágicos. Eu acho que só dá uma assistência nesses itens mágicos para a invasão de Spade, mas eu meio que senti uma falta disso, porque querendo ou não, ela seria interessante para explorar. Mas ainda assim eu entendo que talvez eles iriam tirar muito dela do momento principal da obra. Porém, se você for ver, você vai perceber que na parte que ela tá aparecendo em Hurt, até então ela não teve uma relevância tão grande. Então, eu acho que seria interessante ela ter sido uma assistente, uma pesquisadora-chefe na criação de um item mágico, por exemplo. Eu acharia interessante, porque ela já tem um plot em torno disso quando ela foi introduzida, quando foi mostrado seu plot, sua história com o Rei Mago. Mas isso é apenas minha opinião. Sobre o Maxa, que foi o pesquisador dos itens mágicos, eu acho que é interessante ressaltar que o Seiyu dele é o cantor da banda Snowman. E o que tem de tão relevante nisso, Haru? A Snowman que fez a opening que estava sendo tocada até o momento atual de Black Clover, a Open Stories, a 11ª opening. Então é interessante ver a voz quando ele está cantando, né, com o grupo dele, e a voz dele dublando. Eu acho que é um ponto interessante de ressaltar também. Mas com isso, praticamente tudo exaltado que eu queria falar com vocês sobre esse episódio mais recente. Então vamos para aquela pergunta clássica que você está pensando. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu espero relevância. O que eu quero dizer com isso? Eu espero que eles voltem a dar início, desenvolvimento de voltas. E o que eu quero dizer? Isso mesmo, a adaptação do mangá. Por conta do quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês pensem. O episódio focado no Yuno, ele não vai ser um episódio assim que já vai mostrar um time skip. Porém, o Yuno é um personagem importante já pra parte da volta do mangá, pra adaptação fiel. Então, com isso, eu diria que 2 episódios assim de desenvolvimento, mas que são importantes para o plot que vai ser adaptado. Então, eu acho que a parte que vão mostrar do Yuno, a confusão do Alvorecer Dourado, é pra ser interligado, digamos que a parte onde foi focado nele, na dor que ele sentiu pelos companheiros. Então, a gente vendo ele criar laços com os seus companheiros, é pra mostrar a dor que ele vai sentir depois. E eu acho que assim a gente vai ficar meio triste pela figura, por tudo que ele passou. Então eu acho que por isso eles vão vir com esse episódio, depois eles vêm com outro episódio assim mostrando o Hurt, e daí vem o time skip logo de cara. Então eu diria que 2 episódios, mas sendo vibe assim, introdução realmente, episódio de transição, mostrando a adaptação do mangá. E com isso vemos que daí volta a adaptação realmente, já vem time skip, 6 meses, hasta meio que overpower. E é interessante isso. Pronto, no caso, é isso que eu espero. Afinal, é Open nova. Pela Open a gente já vai poder deduzir como vai ser mostrado realmente, se é time skip. Eu acredito que é. Lembrar da Open mais atual que teve, a última cena já era a cena mostrando os braços do time skip. Então eu acho que como vai ser o episódio focado no Yuno, eu acho que aquele episódio já pra concluir tudo, depois vai pra Hurt, assim vem a adaptação fiel. Pra todo caso, é isso que eu espero, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, porque a gente já passou por um bom momento de filler, o mangá já está um pouco distante, então eu acho que o anime pode voltar agora a dar inícios de adaptação retornando ao mangá. Mas, pra todo caso, a gente vai ter que esperar, e você sabe, tendo um novo episódio lançado, a gente assiste, a gente conversa. Mas muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo da Black Clover, Mata, né?